Glória a Deus. É com muito prazer que eu quero estar cumprimentando a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje, culto de ensino da Palavra de Deus. Sabemos que toda terça-feira é continuidade do culto de EBT. Sendo assim, já foi falado pelo nosso presbítero Roger Santo, a parte B do ensino desta noite. Já se encontra ali no telão. Lição de número 4, cujo tema é... a função social do sacerdote. Também, com muito prazer, eu quero estar cumprimentando os nossos queridos e amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco através da rede de TV CMA. Que a paz venha reinar sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Como já foi falado, a lição de número 4, a função social do sacerdote. Lição de número 4, parte B. Esse cara é melhor mexer vocês. Aí. É que isso aqui é a primeira vez. Para não estar perdendo tempo. Vamos me ajudando aí, pessoal, aí me ajuda. A função social do sacerdote. Temos o nosso texto áureo. Vamos lá? Todos conseguem ler? Então, vamos lá? 14, exatamente. Nosso texto áureo se encontra no Evangelho, a qual escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5, o verso 14. Tem ali a imagem onde os leprosos da altura da época vinham-se até Jesus, Jesus o curava e tinham uma obrigação, que era se apresentar ao sacerdote. Voltou, melhorou. Verdade prática, a qual já foi lida pelo nosso presbítero Roger Santos, que disse: a função dos sacerdotes iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade, pureza do povo de Deus. Olha que nós vemos, a função do sacerdote, ela iam além. Qual era além? Não apenas como já foi falado pelo nosso pastor presidente, isso é apenas um resumo pelo nosso pastor presidente, eles não tinham apenas a função do culto, de fazer um culto litúrgico para Deus, mas iam além de zelar, como ali está escrito, zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Leitura bíblica em classe, já foi lida pelo nosso diácono Ivan, que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 13, o verso de número 1 ao verso de número 6. Leitura oficial do culto de ensino. Nós não vamos lê-la, porque já foi feita essa leitura. Objetivo da lição: refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Este é o objetivo da função, que é refletir a respeito da função do sacerdote. Sabemos que o sacerdote ele tinha as funções, e podemos dizer que tinha 3 classes de sacerdote. Tínhamos o sumo sacerdote, tinha o sacerdote e os levitas. Eram essas 3 classes do sacerdote, separado no sumo sacerdote. Por acaso até tinha aqui no outro, que ali está na figura, o sumo sacerdote tinha uma veste diferenciada, e os sacerdotes e os levitas, a veste totalmente branca. Objetivo específico.
como foi falado, apresentar, explicar e elencar. Apresentar as funções clínicas do sacerdote, explicar a função sanitária do sacerdote e elencar as funções jurídicas do sacerdote. Lembrando, nós temos nossos 3 tópicos. O tópico 1 e o tópico 2 já foi dado pelo nosso pastor presidente na aula de EBT no sábado, e ficando cabendo a mim hoje com essa importante e difícil missão de estarmos explicando, elencar as funções jurídicas do sacerdote, que é o nosso tópico 3. Tópico 3, função jurídica. O tópico 3, ele tem 3 subtítulos. Vamos lá? Vamos participar juntamente comigo? Quais são os 3 subtítulos que nós temos no tópico 3? Proteção da família, proteção da propriedade privada, proteção da vida. Exatamente. O tópico de número 3, nós temos 3 subtópicos, sendo ele o primeiro subtópico, a proteção da família. O segundo subtópico, a proteção da propriedade privada. E o terceiro subtópico, a proteção da vida. Função jurídica do subtópico 3. Subtópico de número 1, proteção da família. Todos conseguem ler? Vamos lá, então, vamos participar juntamente comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Levítico, capítulo de número 20, verso de número 2. Proteção da família com o objetivo de manter a pureza, legitimidade na relacionamento da família. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas a sacrifício infantil. Por intermédio de Moisés, trazendo isso para os dias atuais, nós sabemos que nós, como podemos estarmos purificados diante do mundo tão pecaminoso a qual nós vivemos? É justamente através da palavra de Deus. Visto ali naquela imagem, tentei procurar uma imagem mais ou menos que assemelhasse aquilo, e vi ali uma família toda. E toda a família, desde o pai, a mãe e as 2 filhas ali na imagem, estão pautadas na palavra de Deus. Esta é a forma que o verdadeiro crente ele pode se blindar deste mundo perverso. E sabemos que, como é o tópico 3, função jurídica, e Deus ele vai dizer em Levítico, capítulo de número 20, e verso 2, e vai dizer: e também dirá aos filhos de Israel, qualquer um que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua semente a Moleque ou Moleche, certamente morrerá. Ali Deus orientando ao povo o que se acontecia. Sabemos que não no meio do povo de Deus, mas na humanidade, e sabemos, infelizmente, que no mundo atuais acontece isso, o sacrifício de pessoas. Naquela época, era-se habitual o ritual de sacrifício de animais, mas também, infelizmente, também havia sacrifício de pessoas. E Deus, juridicamente, uma função jurídica, implantando ao povo de Deus a palavra de Deus, através da vida de Moisés, que isso seria, certamente morrerá, aquele que praticasse tamanha crueldade. Infelizmente, sabemos que isso acontece nesse mundo, como eu acabei de falar, pessoas fazendo rituais macabros, rituais malignos, e sacrificando
não apenas animais, nos dias atuais, também crianças, pessoas sacrificando. Somente na nação brasileira nós temos diversas vezes, eu não sei se alguns irmãos já vi diversos testemunhos de ex-satanistas, ex-pessoas que faziam parte desses rituais macabros, e confessando que sim, nós vemos no Brasil, nós temos um índice muito grande de criança que desaparece, e muitas dessas crianças têm passado, e muitas vezes, infelizmente, os pais não vão ter a oportunidade de revê-la. Por quê? Passa justamente por isso, sacrifício de criança, sacrifício infantil. E Deus orienta o seu povo a verdadeiramente não apenas não fazer isso, mas também a viver a palavra de Deus. Função jurídica. Subtópico de número 1, a proteção da família. O abuso sexual doméstico. Se encontra em Levítico, capítulo de número 18, o verso de número 2. Essa, infelizmente, também é uma prática que era no meio dos povos, e Deus justamente, de uma forma jurídica, de correção, de ensinar ao povo que isso totalmente abominável aos olhos do Senhor. E infelizmente, sabemos ao mundo ao qual nós vivemos, infelizmente essa coisa é uma coisa, é noticiário, normalmente nós vemos no noticiário, é como foi falado aqui pelo nosso pastor Efson, no domingo passado, no último domingo, que as pessoas acabam vendo isso tão frequente nos dias atuais, nos noticiários, que acaba achando que isso é normal. Mas nós, como igreja do Senhor, nós como povo, conhecedor da palavra, jamais podemos aceitar essa situação. Jamais podemos aceitar isso que Satanás tem feito, justamente induzindo as pessoas à prática de abusos sexuais domésticos. E sabemos outra coisa aqui, só para reforçar. Como ali vemos uma imagem. E hoje em dia, se você reparar, hoje em dia, entre 80% a 90% do índice de abusos sexuais com criança acontece de pessoas conhecidas. Infelizmente, a verdade que nós vivemos no mundo atual, cerca de 80% a 90% dos abusos sexuais que acontecem justamente são pessoas próximas, pessoas, quem sabe até mesmo da família, ou pessoas próximas, amigos. Vemos ali naquela imagem, procurei uma imagem mais ou menos associada, pode ver a inocência daquelas crianças diante de uma pessoa, e muitas pessoas se aproveitam dessa situação. Muitas são as pessoas maliciosas aproveitando dessa situação. E nós, como igreja, sabemos, nós temos uma arma poderosa, que é a arma do cristão. E qual é essa arma do cristão? A oração. Porque uma pessoa que tem esse pensamento maligno, com certeza não é uma pessoa normal. É uma pessoa que tem se deixado levar pela seta do inimigo. Um desejo tão maligno que acontece. E sabemos que nós, como igreja do Senhor, nós, como povo de Deus, temos essa arma em nossas mãos. E sabemos que isso acontece frequentemente, diariamente. São tempos talvez curtos, como vemos pessoas, e infelizmente até no meio de pessoas da igreja, por conhecer pessoas lá fora, acontecendo isso, pessoas testemunhando, que a alguma altura da sua vida já foi amolestada, já foi violentada sexualmente. Isso também é assunto da igreja, isso também cabe à igreja, cabe hoje, como culto de ensino, verdadeiramente zelarmos, em especial pelas crianças, em especial por aqueles que são mais frágeis, em especial por aqueles que verdadeiramente dependem de nós. E nós, como igreja do Senhor, temos essa função, e Deus nos outorgou
essa função jurídica que nós temos que verdadeiramente combater o inimigo de nossas almas, que vem sempre atacando de diversas formas. Função jurídica, tópico de número 3, subtópico de número 1, proteção familiar. Subtópico de número 1, proteção familiar. Vamos lá? Me ajuda? A homossexualidade e a bestialidade. Versículo Levítico 18, 22 e 23. Eu procurei mais ou menos ali entender o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, onde a homossexualidade e a bestialidade era ao ponto de chegar às narinas do Senhor. A que ponto no qual nós vivemos, onde as pessoas verdadeiramente praticam essas iniquidades? A que ponto que chegou? Ao ponto de verdadeiramente Deus destruir uma cidade. Nós conhecemos essa passagem, a passagem da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Deus vai ter com Abraão. E Deus fala para Abraão que ia destruir aquela cidade. Mas havia um intercessor, que era Abraão. E ele pede a Deus, ele intercede a Deus, que se por acaso houvesse naquela cidade 50 justos, Deus a destruiria. Deus falou: se houver 50 justos naquela cidade, eu não destruirei. E Abraão vai pedindo, até chegar ao ponto de Abraão falar: Deus, pela última vez eu peço, se houver 10 justos naquela cidade, o Senhor destruiria? Se houver 10 justos naquela cidade, eu não destruiria aquela cidade. Ao ponto da iniquidade, da homossexualidade e da bestialidade era naquela cidade, onde a prática ilícita sexual daquela altura fez com que, quando Deus manda os anjos para destruir aquela cidade, aqueles homens daquela cidade vão até a casa de Ló, como todos sabem, e chegando na casa de Ló, eles queriam ter relação com aqueles anjos, ao tamanho que a iniquidade de um povo chega. E infelizmente nós sabemos que a iniquidade tem chegado nos dias atuais. A iniquidade a qual nós vivemos, ela tem sido. Por isso que sabemos que o fim do mundo ele está próximo, irmãos. O fim do mundo ele está próximo. Como vai dizer ali em Levítico, capítulo 18, verso 22 e 23. Nenhum homem deverá ter relação com outro homem. Deus detesta isto. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relação com um animal. Isto é uma imoralidade e a pessoa fica impura. É uma imoralidade o que acontece. E sabemos que quando vamos ler o livro de Jonas, vamos ver que Nínive, quando Deus vai destruir, vai falar que Sodoma e Gomorra vai julgar. Sodoma e Gomorra também vai julgar. Por quê? Porque naquela altura eles não conheciam. Eles não têm o privilégio a qual nós estamos tendo, que estamos na era da graça. A era a qual nós temos o livre-arbítrio. Ó Deus, e infelizmente vemos isso, que é uma coisa que hoje em dia se torna normal. Hoje em dia a coisa mais normal é isso, onde estão querendo implantar dentro das próprias crianças. E hoje em dia já falaram que as crianças hoje em dia
você não registra nos registros. É uma coisa, às vezes, você fica ouvindo, que às vezes, sinceramente, que hoje em dia fala que o registro você já não precisa colocar se é masculino ou feminino. Hoje em dia não há necessidade, se o pai não quiser, já de escolher o sexo da criança. Deixa que quando ela crescer, ela escolhe. Irmãos, nós como igreja do Senhor, nós não podemos permitir essa situação. É coisa totalmente contra a palavra de Deus, que hoje em dia muitos cristãos acham normal. Estou falando de cristão, estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Muitas das vezes se conformamos com essa situação, achando normal, achando que isso é coisa normal. Deus já revogou, a função jurídica, Deus já deu a condenação. Isso é imoralidade. Isso nós como cristãos temos que tomar atitude. Nós temos que tomar um passo, nós temos que tomar decisão. Nós não podemos aceitar isso. E muitas das vezes vemos cristãos ficando em cima do muro, ou achando normal, ou achando que isso não tem nada a ver. A criança, ela escolhe se ela quer. Não. Se nasceu homem, é homem. Se nasceu mulher, é mulher. Esses famosos liberais colocam 10 casais hétero numa ilha. Coloca 10 casais do mesmo sexo em outra. Vai lá daqui a 20 anos. Vai lá daqui a 50 anos. Vai lá daqui a 200 anos. Os casais homossexuais todos já morreram. Os casais heterossexuais, com certeza, vai ter multiplicação e frutificação. Porque essa é a lei de Deus. Nós não podemos aceitar. Nós, como igreja, não podemos aceitar essa situação. Não achar se conformar, achando que isso é normal. Não, não é normal, não é normal e nem é aceitável. Tópico 3 ainda, função jurídica, proteção da família. Vamos lá? Me ajudar? Todos bem. Amém. Os filhos de Israel, como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhes autoridade. A obrigação, ou melhor, o juízo de Deus aqui é de honrar. Naquela imagem ali eu queria tentar mais ou menos espelhar e expressar. Nós vemos ali os pais, que é normal, todos os pais com seus filhos, passeando, andando, aproveitando a sua infância. Mas esse tempo ele é tão curto, irmãos. Ele é tão rápido. Quem hoje são pais, e quem hoje, quem sabe, são até avós, lembra da sua infância. Porque basta dois períodos da vida se encontrar. A infância com a velhice. Você vai ver o quanto foi rápido. Só que quando chega na velhice, nós vemos a honra do filho para com os pais. Verdadeiramente vivenciou e praticou a ordem que Deus deu, que era honrar os pais. E quantos filhos hoje que verdadeiramente não têm honrado seus pais? Quantos e quantos são os pais hoje que vivem verdadeiramente isolado e abandonado? Quantos e quantos são os pais que vivem hoje, quem sabe, sem esperança alguma? Quem sabe, nem sabe, muitas das vezes os filhos nem sabem como verdadeiramente eles se encontram ou como eles estão.
a honra que verdadeiramente devemos dar, não dão. A honra que outra hora passeou com você, cuidou de você, muitas das vezes se esquece disso. Muitas das vezes são os filhos ingratos. Muitas das vezes são os filhos que verdadeiramente não dão um verdadeiro valor. O sacrifício que muitas das vezes é feito. Os pais sabem muito bem o quão é difícil e cada vez mais tem sido difícil. Mas quão é gratificante e satisfatório quando você cria a filho e filhas no temor do Senhor. A honra é o passar do tempo que vai dizer se vão te dar ou não. Mas cabe nós a verdadeiramente dar honra àqueles que ainda têm a oportunidade de ter os seus pais vivos. Porque a honra, ela vem justamente a partir do momento que você implanta a honra nos seus filhos. Você implanta a honra neles, automaticamente eles o honrará. E vemos ali em Levítico, capítulo 19, verso 3. E cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse versículo se encontra em Levítico, capítulo 19, verso 3. Fala ali também do sábado. E sabemos que muitas das vezes temos o sábado, porque muitas das vezes não guardamos o sábado. Já foi falado de diversas vezes pelo nosso pastor presidente. Quando o próprio Jesus, ele estando na sinagoga, e vê uma mulher encurvada, e fala para aquela multidão se era lícito curar aquela mulher. Só que os hipócritas, os fariseus, os doutores, não abriram a boca. Mas Jesus, vendo aquela mulher, a curou. E eles falaram: como pode esse homem curar no sábado? Jesus vira-se para eles e fala: hipócritas, se tendo vocês um animal, um boi, uma vaca, presa, amarrada lá, vocês não iam lá tirá-la? Não iam lá salvá-la, porque é seus? Mas esta filha de Abraão, ela não pode ter a liberdade dela no sábado? Sabemos que o sábado foi uma ordenança de Deus, porque o sábado ele é o último dia da semana. Como vemos na criação, Deus, quando ele constrói o mundo, o primeiro, o segundo, até o sexto dia, Deus trabalhando. O sétimo dia, Deus descansa. E nós sabemos que temos que ter um dia de descanso também. Deus precisava de descansar? Com certeza que não, porque Deus é Deus. Mas Ele mostrou para nós que nós também temos que ter descanso. E isso, sábado, o sabate, como diz lá em Israel, ele é contado a partir das 6 horas de sexta-feira até às 18 horas, 6 horas da noite, 18 horas de sexta-feira até às 18 horas do sábado, que é o sabate. E sabemos, quem já foi em Israel, verdadeiramente os judeus não fazem, entre aspas, não trabalham naquela altura, os elevadores, eles param e andar, todos que já foram sabem como é que é. E eles ainda usam essa prática do sabate, do sábado. Mas muitas das vezes hipócrita. Muitas das vezes sabemos, verdadeiramente temos que tirar sim um dia de descanso. Mas não quer dizer como eles ali estão fazendo, igual no caso, como muitas das vezes se faz, como Deus falou para aqueles hipócritas, os sacerdotes, aqueles hipócritas fariseus, que também era sacerdote, não deixa de ser. E verdadeiramente devemos sim descansar, mas a prioridade maior é a honra, a qual nós devemos verdadeiramente honrar. Subtópico de número 2,
entramos no subtópico de número 2, a proteção da propriedade privada. Vamos lá? Amém. A proteção da propriedade privada. A propriedade privada era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Êxodo 3:8. Portanto, decidi para livrá-los da mão do egípcio e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeus e do eteu e do amorreu e do fareseu e do eveu e do jebuseu. A promessa de Deus sobre a terra a qual Deus ia dar para o seu povo, o povo de Israel. A terra que todos nós sabemos que mana leite e mana mel. Deus, sabendo disso, e verdadeiramente Deus sabia a importância do povo hebreus ter, porque nós sabemos que nessa altura, quando é profetizado, quando é dada essa promessa para o povo de Deus vivia em cativeiro, vivia no Egito, a jugo de Faraó. E quando Deus faz essa promessa, e Deus muitas das vezes faz promessa em nossas vidas, sabemos que para alcançar as terras aqui são as coisas, não precisamente terra no modo de dizer, mas a terra são aquilo que Deus tem para nós, muitas das vezes tem sacrifícios e lutas. Se Deus falasse para aquele povo que a terra a qual Ele prometeu, que mana leite e mel, nela habitava gigante, que naquela terra habitava homens grandes, com certeza, como diz o Gedeon, os medrosos e covardes que voltem. Eu creio que a maioria voltaria. Por isso Deus faz logo a promessa e diz o que tinha naquela terra. Aquela terra mandava leite e mandava mel. Quando Deus manda os 12 espias para ir lá, falam que eles trouxeram um cacho de uva que teve a necessidade de ser carregado por 2 pessoas. A terra que Deus prometeu para o povo era uma terra supermente abençoada. Só que na hora do relato para Moisés, dos 12, 10 verdadeiramente disseram ao contrário, justamente viram os obstáculos das vitórias que Deus vai nos dar. E muitas das vezes isso é o que acontece. Cada um de nós sabemos daquilo que Deus tem para nós. Mas a partir do momento que nós deparamos com os gigantes, que deparamos com os obstáculos, que deparamos com as dificuldades, muitos são os que desistem. Muitos são aqueles que retrocedem. Muitos são aqueles que desanimam. Esquece da promessa que foi feita por Deus. Esquece da promessa a qual Deus o prometeu. Sabemos que Deus ele tem uma terra para o teu povo. Essa terra a qual nem o ferrugem, essa terra o ferrugem não come a traça, e nem o ladrão rouba, nem mina nem rouba. Essa terra que Deus tem preparada para nós, só alcançaremos através da nossa fidelidade. Jamais conseguimos alcançar essa terra que Deus tem preparada para o teu povo, se não for através da obediência na tua palavra, da praticar a tua palavra e vivenciar a tua palavra. É uma terra fértil, mas com certeza vai ser uma terra que vai ter muito gigante pela frente. E todos nós vamos enfrentar esses gigantes. Mas cabe a cada um de nós saber onde nós queremos chegar. Continuando o tópico de número 2, tópico número 3, o subtópico de número 2, a proteção da propriedade privada.
Vamos lá? 1 Reis 21, 3. Sabemos que a terra, a propriedade privada de Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. E era algo tão, mas tão importante, porque quando vamos ver Caleb, a Bíblia vai dizer que a promessa foi feita quando Caleb tinha 40 anos. E Caleb chega até Josué, Caleb já tinha 80 anos. E Caleb diz que a mesma força que ele tinha 40, ele estava na mesma força. Porque ele sabia o que quanto seria importante e sagrado aquilo que Deus tinha dado para o seu povo. E nós vemos que Caleb, quando ele vai alcançar a terra, ele teve que lutar, ele teve que adquirir a tua terra através de luta, de muito esforço. Só que aqui nós vamos ver que no capítulo de número 21, verso 3, vai dizer: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. A conquista da terra era com muito suor e sacrifício. Só que o rei Acabe, um rei desviado, com certeza a terra de Nabote chamava muita atenção. Ele não havia necessidade de querer adquirir a terra de Nabote. Por quê? Porque ele era rei, ele tinha todas as terras. Mas quem verdadeiramente zela por aquilo que Deus lhe dá, ele cuida. Muitas das vezes nós temos algo de Deus que não valorizamos. E você repara que quanto mais às vezes a gente ganha, mais a gente quer. Isso não é errado, pelo contrário, isso mostra. Mas esquece muitas das vezes daquilo que já foi nos dado. O rei, ele tinha tudo, ele tinha todas as terras, mas justamente ele foi se encantar pela terra de Nabote. Quem sabe a terra dele era uma terra fértil, bem provável, com certeza era uma terra fértil. Quem sabe, onde os olhos, primeiro a gente cobiça pelos olhos, onde os olhos dele, com certeza, cobiçou aquela terra e queria. Só que Nabote, ele fez de tudo para não lhe dar a terra, porque a terra, verdadeiramente, ele sabia o sacrifício que foi feito para ter adquirido aquela terra. Os seus antepassados, os seus pais, ele sabia verdadeiramente dar valor àquilo que lhe foi lhe dado, aquilo que lhe foi dado como herança. E muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que nos é dado. Muitas são as vezes que agimos como o rei Acabe. Desejamos, quem sabe, algo. Estou falando não que seja mal, pelo contrário. Não que seja pecado, desde que não chegue ao ponto de uma inveja tal grande. E vemos aqui que Acabe teve uma inveja tão grande pelas terras, que ele se entristeceu. E vamos ver, o texto vai dizer da Bíblia, que ele vai para a sua casa, e chegando em casa ele vai ter justamente com a sua esposa. E Jezabel falou: você é rei, quem é que pode contra o rei? Aquilo não era dele. Jezabel, sabemos que era uma serva maligna, justamente arruma uma forma de que verdadeiramente Acabe consegue aquilo que não era dele.
uma forma de inveja, uma forma muito cruel, que Nabote teve que pagar com sua própria vida. Mas uma coisa nós aprendemos aqui, que aquilo que é nos dado tem que ser valorizado, principalmente quando é de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus, que é nos dado, tem que ser valorizado. Por isso a importância de dar verdadeiramente valor por aquilo que Deus nos dá. E verdadeiramente, Nabote, ele verdadeiramente valorizou aquilo que Deus tinha dado para ele. Infelizmente, um desviado o tomou. Função jurídica, subtópico de número 2. Proteção da propriedade privada. Vamos lá? Levítico 23, capítulo 23, versículo 22. Levítico 23, capítulo 23, versículo 22. As colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender à carência dos mais pobres. Capítulo 23, versículo 22. E quando fizeram a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem volte atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixe essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa é a nova versão. Aqui Deus, de uma forma jurídica, é ensinando que é o Deus da provisão. A forma que Deus cuida de nós, aos detalhes que Deus cuida de nós, ao ponto de, muitas das vezes, vermos que temos condições de ajudar, e sabemos que podemos ajudar, e muitas das vezes não ajudamos. Olha que Deus vai dizer para o povo de uma forma jurídica: as colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender a carência dos mais pobres, dos mais desfavorecidos. Vivemos um mundo a qual sabemos que a ganância das pessoas, dos seres humanos, de uma forma em geral, ela é tamanha, onde nós vemos o maior número de riqueza com o menor número de pessoas, o maior número de riqueza com o menor número de pessoas, e onde há fartura e abundância e o desperdício, há muito. Mas Deus, de uma forma jurídica, ensinando para o teu povo que devemos verdadeiramente compartilhar aquilo que Deus nos deu. Porque, olha ali o final: porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Porque o mesmo Deus que te deu fartura é o mesmo Deus que vai entrar com providência. E muitas das vezes as pessoas se apegam em migalhas, em coisas às vezes que não lhe faz falta, para muitas das vezes para nós, mas muitas são as pessoas que precisam. Quem sabe para nós é migalha, mas para muitas pessoas não. E Deus se preocupando tanto com os pobres quanto os estrangeiros que viviam no meio do teu povo. Olha a importância do povo a qual reconhece Deus, porque muitas das vezes sabe que vai lhe fazer falta, ou acha que vai lhe fazer falta, mas esquece que o Deus da provisão é o Deus que faz as coisas verdadeiramente se multiplicar e se fartar.
Só que sabemos que tem pessoas que não têm essa providência. Com certeza Deus também vai fazer com que essas pessoas sejam alcançadas. Mas Deus quer que nós, repara que Deus queria que era o próprio povo, não se apegasse ao próprio povo, sabendo também que havia necessitados nos seus meios, ou no meio de nós. E sempre vai haver sempre. Porque muitas das vezes apegamos em muitas vezes se apegamos em coisas tão poucas, insignificantes para nós, e quem sabe a providência e a provisão para muitos. Achamos que muitas das vezes aquilo, quem sabe, vai até para a nossa casa, e muitas das vezes ao desperdício, e quem sabe a necessidade de muitos lá fora. Nós temos, aproveitando o ensejo, nós temos a nossa Santa Ceia, no próximo domingo, e sabemos da assistência social da igreja, e o quão é importante. O quão é importante não pensarmos apenas em nós. O quão é importante pensarmos também no próximo. Olharmos para as nossas despensas e vemos a fartura. Mas quantas e quantas são as pessoas, quem sabe até do nosso lado, necessitando. Por isso a importância, a função jurídica também nessa parte, de verdadeiramente nos importarmos com o nosso próximo. Proteção da vida. Entramos no subtópico de número 3. A preservação da mulher grávida e do filho que ela traz no ventre. Deus, ele é tão detalhista que até nisso Deus se preocupa com o filho que está no ventre. Nós vamos em Êxodo 22, capítulo 21, versículo 22, que vai dizer: se algum homem estiver brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas se maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Deus, ele já estava pensando o que seria a dificuldade que o povo poderia entrar, onde não só menos a perda, mas principalmente o psicológico, principalmente da forma que a qual ali Deus está relatando ou está tratando, que era uma perda de uma criança por uma imprudência, uma briga. E Deus, ele vai dizer que o marido da esposa poderia pedir tudo, exigir tudo, que pagasse, mas de acordo com o que os juízes decidirem. Deus, ele sabendo da importância também dos juízes, porque uma pessoa prejudicada, ela sabe que muitas das vezes recompensa nenhuma ou valor nenhum financeiro paga aquele dano. Valor monetário, falando financeiramente, paga um dano tão irreparável. Mas quando Deus fala que de acordo com o que os juízes decidirem, aí entra a função do sacerdote. Naquela altura o sacerdote tinha essa função de saber se realmente era justo o suficiente ou se era injusto o suficiente. Ele cabia verdadeiramente cuidar, zelar, até mesmo nesse pequeno prognó, que era uma criança sendo gerada no ventre de uma mãe. Subtópico de número 3, proteção da vida, e continua. E enfim,
a vida, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador e todas as coisas. Números 16, 22. Aqui nós vemos o capítulo de Números 16. Aqui a revolta de Corá, Datã e Abirão. Eles que se revoltaram contra verdadeiramente o sacerdote, ou o sacerdote Moisés e Arão. Criaram uma rebelião ao ponto de Deus querer justamente exterminar com o povo de Israel. Deus ficou tão revoltado por Corá, Datã e Abirão de se rebeliarem contra o profeta, porque Moisés e Arão e os sacerdotes, ele não era apenas juiz, ele não era apenas líder do povo, ele era enviado de Deus. E tudo aquilo que eles faziam era justamente porque Deus estava ordenando. E eles achando que eles também poderiam fazer, ao ponto de acharem que também eram sacerdotes. Se nós formos ler todo o capítulo de número 16, nós vamos ver. E aí vai dizer: mas Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dá vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vai ficar irado com todo o povo? Sabemos que o Deus que dá a vida, sabemos que o Criador de toda a existência, Deus é Criador de toda a criatura, mas Deus não é Pai de todos. É interessante, nós vemos que Deus é Criador, mas Deus não é Pai de todos. Porque o Pai, Ele tem verdadeiro amor e zelo. Ele castiga na hora que é castigar. Ele cobra na hora que é de cobrar. E muitas das vezes a maioria das vezes a criatura, normalmente é a criatura rebelde. É a criatura que se rebela. E vemos aqui, quando aqueles que rebelaram contra os escolhidos do Senhor, Deus decide, ou teve a decisão de querer exterminar. Mas vemos aqui que aquele que Deus também levantou, ele também tem a capacidade de interceder. Moisés e Arão intercedeu para o povo, para que Deus não fizesse isso. E pela misericórdia, a qual nós vemos, Deus verdadeiramente teve misericórdia daquele povo. Mas aqueles que verdadeiramente se rebeliaram, Deus o matou, não somente a eles, mas matou eles e toda a sua família. Quem sabemos, conhecemos a história, Deus abriu um buraco na terra e foi engolido, não somente ele, mas todas as suas famílias. Se fazemos a conclusão, tópico de número 3, função jurídica a qual foi dada. Sabemos que a função jurídica, hoje em dia, é o que vemos na nossa lei, a função dos juízes. Só que na época a qual foi dada aqui, ela cabia, e os juízes, eles faziam não apenas a forma jurídica, mas também eles agiam como médico, como foi dado nas 2 primeiras aulas, e como também na área área sanitária. E vemos que a função do tópico de número 3, a função jurídica, vimos a proteção da família, a proteção da propriedade privada e a proteção da vida. Deus, ele se importa de uma forma tão grande com o seu povo, que nos mínimos detalhes, ele cuida tanto da família, cuida tanto das propriedades e cuida tanto da nossa vida. É um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus que cuida e zela de cada um de nós. Mas cabe a nós também a verdadeiramente zelar, ouvir e praticar a sua palavra.
Porque o mesmo Deus que cuida e zela é o mesmo Deus que castiga, é o mesmo Deus que, quando muita da gente falamos, Deus, Ele é Deus de amor. Sim, é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo. Deus, se Ele tiver de castigar o seu filho, Ele castiga. Porque Deus é um Deus que ama. E muitas das vezes o castigo vem para o nosso próprio bem. Próxima aula, culto GBT, sábado às 18 horas. Lição de número 5, parte A. Qual é o tema? Esse tema é fácil, né? Qual é o tema? Santidade ao Senhor. Este é o próximo tema da próxima aula, no próximo sábado, culto de EBT, Escola Bíblica para Todo, dando início às 18 horas. Lição de número 5, parte A. Santidade ao Senhor é o tema da nossa próxima aula. Amém? Dado assim, encerra a minha participação. Convido aqui o nosso pastor local, o pastor João Paulo Moreira, e convido a mãe da igreja para se colocar de pé.